Os senhores Aluado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas apresentam o Caldeirão Furado. Oi! Fala aí, bruxões, beleza? O Rio de Janeiro continua lindo. Ô Maria, raio, oba, oba, oba. Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar. Que esse samba está animado e eu quero é sambar. De maracatu. Samba de preto velho, samba de preto puro. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Depois da confirmação de que Animais Fantásticos 3 será ambientado no nosso querido Rio de Janeiro nos anos 30, a minha cabecinha não parou de funcionar. Aliás, a minha cabeça nunca para de funcionar, né? Porque o dia que isso acontecer, porque eu faleci. Eu espero que isso não aconteça tão cedo. Mas não só eu fiquei muito alvoroçado, como também a internet brasileira ficou muito alvoroçada. Os fãs de Harry Potter ficaram muito alvoroçados, porque não é todo dia que a gente recebe a confirmação de que vamos ver o mundo bruxo brasileiro no cinema, não é mesmo? E não é simplesmente uma menção ao Brasil, porque se o filme se alguma parte da história vai se passar aqui, é porque tem uma certa importância ao Brasil nessa história aí, nessa guerra contra Gellert Grindelwald, e eu estou muito ansioso para saber o que vai rolar. Mas nem tudo são flores, não é mesmo, meus amigos? Porque depois da confirmação, teve uma chuva de gente criticando e falando que, poxa, isso não tá certo, porque Castelo Bruxo fica na Amazônia. Sim, Castelo Bruxo fica na Amazônia, mas calma, vamos dar uma respirada aqui e tentar entender mais ou menos o que vai rolar. Eu também vi um monte de pessoa reclamando que, ó, meu Deus, tudo que tem no Brasil é no Rio de Janeiro, parece que só existe o Rio de Janeiro aqui no Brasil, sendo que tem um monte de cidade. Ai, que ridículo, só tem Rio de Janeiro, as pessoas não... meu Deus. Primeiro, vamos começar, vamos discutir um pouquinho aqui essa primeira questão. Mas, meu Deus, por que Rio de Janeiro se Castelo Bruxo é na Amazônia? Depois eu quero saber quem foi que disse que é uma regra que Castelo Bruxo vai estar na história aí, vai aparecer e vai ser no Rio de Janeiro. Ninguém falou que Castelo Bruxo vai ser no Rio de Janeiro, calma. Vamos partir de um pequeno princípio aqui. O primeiro filme, Animais Fantásticos e Onde Habitam, se passou em Nova York, numa Nova York ali de 1926. A Escola de Magia e Bruxaria de Ilvermorny fica onde mesmo? Isso mesmo, no Monte Greylock, em Massachusetts. Massachusetts. Eita porra. Massachusetts. Por onde que o segundo filme se passou? O segundo filme teve partezinha em Londres, mas depois foi pra onde? Pra Paris. Onde fica a Escola de Magia e Bruxaria Bombatons, que é a Escola de Magia da França? Fica no extremo sul da França, não fica em Paris. Alguma das escolas apareceu nos outros filmes? Além de Hogwarts, que apareceu assim rapidão? Não apareceu porque elas não tinham relevância pra história. Nós queríamos ver? Queríamos ver, óbvio que queríamos ver. Todo mundo quer ver as outras escolas de magia. Mas elas não apareceram porque não precisava aparecer. Por que na vez do Brasil ia aparecer Castelo Bruxo? Pode aparecer Castelo Bruxo, ninguém tá falando aqui que não vai aparecer. Ninguém tá confirmando, pode aparecer? Pode aparecer. Vai aparecer? Não sei. Mas já não vamos começar a dar pitizinho aí, né? Porque as outras escolas não apareceram e tá tudo numa nice. Ninguém falou nada. Então já temos aí o nosso primeiro ponto, né? Animais Fantásticos 3 que vai se passar no Brasil nos anos 30 ali do Rio de Janeiro. Por que no Rio de Janeiro? Por quê? Meus amigos, em 1930, Rio de Janeiro era a capital do Brasil. E não só isso, realmente, tudo que tem no Brasil é no Rio de Janeiro. Por quê? Porque o Rio de Janeiro é o lugar mais famoso do Brasil, gente. Qualquer outro filme que é de fora, é Nova York lá, principal zona, França, Paris, Itália, Roma. O filme se passar no Rio de Janeiro quer dizer que os outros lugares do Brasil não são importantes? Não quer dizer. É você que tá criando isso daí na tua cabeça, achando que os caras que são gringos tem que se preocupar com cada cidadezinha que existe no Brasil, que é um país gigante, continental. Não é obrigação deles, tá bom? Então vamos parar de ser chato. Então a gente ainda nem viu o filme, nem sabe o que vai acontecer. Se ele vai se passar no Rio de Janeiro é porque era a capital do Brasil e porque tem algum motivo para se passar no Rio de Janeiro. E
vocês lembram só? Onde que fica Hogwarts? Hogwarts fica na Escócia. Onde fica o Ministério da Magia? O Ministério da Magia fica em Londres. Lá nos Estados Unidos, o Macusa fica onde? Fica em Nova York. E lá na França, onde fica, meu amigo, o Ministério da Magia francês? Fica em Paris. Então aqui no Brasil, cuja capital nos anos 1930 era o Rio de Janeiro, vai ficar onde? O poder político do mundo bruxo? No Rio de Janeiro. Se você queria ir Piracicaba, errou, não vai ser no Rio. E aqui vão os meus palpites sobre por que o Rio de Janeiro. Bom, como eu já disse, né, era a capital do Brasil, e eu acredito que o poder político bruxo se concentre também no Rio de Janeiro. E tá, política, o que tem a ver política, meu Deus? Meus amigos, tem tudo a ver política, Harry Potter é pura política, Animais Fantásticos também, Grindelwald é um cara totalmente radical e extremista que ilude as pessoas com o seu discurso de um mundo melhor, enquanto pelas costas ele tá realmente ali massacrando as pessoas, inclusive matando bruxos se for preciso. Lembra que ele condenou o Newt e a Tina à morte lá só porque eles iam expor o Grindelwald? Pois é, então. Ele não é tão bonzinho assim quanto se pensa, não. Aliás, ele não é nada bonzinho, só o discurso dele que é muito sedutor. Aqui nos anos 30, o Brasil passava pela chamada Era Vargas. Então, como o mundo bruxo brasileiro era nessa época? O governo era simpatizante dos trouxas da Era Vargas, né? Do próprio Vargas, né? Que era... Ele tinha uma certa admiração, assim, por governos mais, né? Nazistas e fascistas. Varguinhas era simpatizante, né? Ele achava o Hitler gente fina. Então, será que o poder político bruxo é contra isso? É a favor disso? O poder político bruxo, a maioria dos bruxos aqui no Brasil, eles são a favor? Eles são contra o Grindelwald? Eu chuto que os bruxos de puro sangue do Brasil aqui, eles eram a favor do Grindelwald, porque vocês vão entender. Bom, desde a confirmação de Animais Fantásticos 3 no Rio de Janeiro, eu fiquei doido pesquisando sobre o Rio dos anos 30, o máximo que eu pude achar. Vamos começar então com a foto que a J.K. Rowling colocou em seu Twitter, lá de capa lá, e aí a gente identificou que aquele era o Rio de Janeiro. Esse é um cartão postal da chamada Avenida Rio Branco, que na época era conhecida como Avenida Central do Rio de Janeiro. Ali você consegue ver bastante carro, né, que era a era do automóvel, chegando aí, a galera mais de dinheiro tinha uns carrinhos bacana. Nessa avenida tinha um monte de prédio, tipo, importante, que tinha o Jornal do Brasil, um monte de coisa. E um detalhe muito legal, essas árvores todas da Avenida Rio Branco eram pau-brasil, que não sobreviveram, né, porque o pau-brasil ele é muito sensível à poluição e ali já tinha uns carros poluindo e morreu tudo os pau-brasil. Essa avenida, Avenida Rio Branco, ela não existia, ela foi construída em 1904, começou a ser construída em 1904, ficou pronta em 1906. E a intenção dela era trazer ali uma imagem de civilização, modernidade pro Rio de Janeiro. Só que ali, né, tinham vários cortiços, que eram casas abandonadas de pessoas que tinham dinheiro ali, porque aquele lugar era de pessoas de dinheiro antigamente, do período colonial. Só que a galera abandonou as casas, virou cortiço, e a galera que saiu ali da escravidão, que não tinha onde morar, começou a morar ali, virou uns cortiços, e isso daí foi tudo derrubado, essa galera foi mandada embora, tipo, despejada, e foi aí que começou a ir a galera pros morros fazendo as chamadas comunidades. Aí, o que acontece nessa avenida? Por que eu falei que os bruxos de puro sangue do Brasil apoiariam o Grindelwald? Porque se liga só, quando essa avenida foi inaugurada no Rio de Janeiro, só podia entrar nela, passear nessa avenida, se você estivesse usando traje a rigor. Os homens tinham que estar usando fraque, as mulheres tinham que estar de vestido longo, mano. Ou seja, só tinha branco rico na avenida. E além do mais, sabe como que a galera se cumprimentava nessa avenida? Eles passavam um pro outro e diziam: Viva la France! Mas o brasileiro tem um complexo de vira-lata que é uma delícia, né? Pois é, porque inclusive essa parte do Rio era chamada Paris do Rio de Janeiro, né? Por conta disso, desse modelo aí que eles tinham, dessa fissura que eles tinham pela França. Então, um lugar perfeito ali pros bruxos andarem bem escondidinho, né? Com roupas chiques, bem traje de bruxo. E naquela região ali, não tinha nenhum pobre, né? Ficava tudo enxotado, bem do jeito que bruxo sangue puro gosta de fazer, né? Bem elitista mesmo. Então, pode ter aí uma mistura dos bruxos com esses trouxas aí nessa época, não uma relação, né, deles
sendo amiguinhos, mas eles sendo também desse tipo, desse naipe aí escroto que era elite e achavam que o resto das pessoas eram lixo. Tá, mas isso são pequenos detalhes aí sobre o mundo trouxa mesmo como era, mas isso pode refletir muito bem o período que se passa aí, o filme que o filme vai se passar, isso pode refletir muito bem um pouco na comunidade bruxa, né? Talvez a comunidade bruxa seja bem diferente, talvez isso reflita um pouco aí. Enfim, mas é lógico que o filme não vai, né, não vai focar ali só na avenida. Tem um monte de lugar legal no Rio de Janeiro, um monte de lugar histórico, né, ali. Mas a J.K. Rowling colocou a foto dessa avenida ali, então talvez seja pista pra alguma coisa. Por isso que foquei mais nela, na pesquisa dela. E eu cheguei a uma sugestão, assim, um palpite que eu tenho de talvez onde vai ser o Ministério da Magia brasileiro, ou, enfim, o Congresso da Magia brasileiro, porque no final dessa avenida Rio Branco, tinha um palácio que hoje em dia, infelizmente, foi demolido, né, na época da ditadura militar. Esse palácio foi simplesmente colocado ao chão, né, e com a desculpa de que o metrô ia passar por ali, mas não ia passar nada, foi pura vingança mesmo que derrubaram. Um palácio chamado Palácio Monroe. Eu pronuncio Monroe, né, porque a pronúncia desse nome aí, mas eu já vi gente falando Palácio Monroe, Palácio Monroe, Palácio Monroe. Cara, olha esse palácio. Ele tem uma carinha tão Congresso Mágico brasileiro pra mim, e ele ficava no final dessa avenida que a J.K. Rowling colocou a foto. E por que eu acho que ele poderia ser alguma coisa relacionada ao mundo bruxo, ao poder público do mundo bruxo? Porque simplesmente aquele prédio já foi sede, esse palácio já foi sede do Senado Federal. Então imagina só, naquela época os caras usavam, né, umas roupinhas, os trouxas usavam roupas bem bruxas. Imagina só os bruxos que trabalham lá entrando numa boa e indo pra um outro lugar, tipo pro subterrâneo, pra se tiver algum feitiço lá, igual tem no Congresso Mágico dos Estados Unidos, né, que é um prédio e os trouxas entram de um lado, do outro os bruxos, e pros trouxas é uma coisa, pros bruxos é outra. Imagina só que maneiro. O meu único argumento de que o Palácio Monroe poderia ser o Congresso Mágico brasileiro ou Ministério da Magia do Brasil é que eu acho ele bonito e eu acho a história dele interessante, e ele fica no final da Avenida Rio Branco e pra mim parece. Obrigado, posso achar que é? Valeu. Você pode dar o seu chute aí, você que é do Rio de Janeiro, que conhece mais o Rio de Janeiro, pode dar seu chute aí, de onde você acha que é o Congresso Mágico brasileiro. Vocês acham que é no Palácio do Catete? Onde que vocês acham que é? Enfim, eu acho que talvez possa ser no Palácio Monroe, se eles pesquisarem, né? Óbvio que eles devem estar fazendo uma pesquisa gigantesca sobre o Rio dos anos 30 e quem sabe eles não usam esse palácio aí pra fazer o Congresso Mágico, quem sabe, quem sabe. Enfim, nós teremos um salto temporal, eu acho, né? Pelo menos pelas informações é o que parece, porque J.K. Rowling falou que escreveu bastante sobre o Rio de Janeiro dos anos 30 e o último filme se passou em 1927, e a gente sabe que todos os filmes, os 5 filmes, terão um arco de 19 anos, né? Começaram em 1926, se fecharão em 1945 com o grande duelo de Dumbledore e Grindelwald. É legal que nessa época no Rio a gente tem também a construção e a inauguração do Cristo Redentor, que, mano, é o símbolo do Rio de Janeiro, tipo, é uma das maravilhas do mundo, e imagina só se tiver alguma coisa relacionada à magia lá, se dentro tiver alguma coisa, ia ser muito irado também, né, mano? Sei lá, Estação Central do Brasil, imagina tendo os trens ali, o trem da Central do Brasil que vai pra Castelo Bruxo. Já tô viajando já, né? Mas minha cabeça funciona desse jeito. De uma coisa que eu sei, que assim, pra mim, no Rio de Janeiro, o Saara é muito um beco diagonal. O Saara é um lugar lá do Rio de Janeiro onde a galera compra coisas, tipo 25 de março aqui em São Paulo. O Saara é um beco diagonal escrito. Ou também a Rua do Ouvidor, que é bastante parecido com um beco diagonal. Será que vai ter alguma paradinha assim? Será que a gente vai ver isso no mundo bruxo brasileiro? Como que funciona? Se vai ter uma rua assim, tipo um beco diagonal, igual teve em Paris, tinha, né? Ai, eu já tô sonhando. Mas a grande pergunta que eu fico me fazendo é, meu Deus, o que eles vêm fazer no Brasil? O que eles vão vir fazer no Brasil? O que o Newton Scamander vai chegar aqui no Brasil? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Vai fazer o que, Newton, no Brasil?
qual o motivo que eles vêm. Eu ainda não consegui formular nada na minha cabeça. Eu não sei se... Eu não acho que o Newt venha por uma criatura no Brasil. Eu acho que tem um lance muito mais aí por trás, né? Eu acho que vai ter algum lance um pouco maior aí por trás disso. E Castelo Bruxo. Eu quero muito ver Castelo Bruxo, gente. Só mencionem Castelo Bruxo. Só passem uma cena em Castelo Bruxo lá na Floresta Amazônica, por favor. Eu nunca pedi nada. Eu quero saber os seus chutes, as suas opiniões, o que você acha, suas teorias. Escrevam aqui embaixo, porque por enquanto a gente só pode imaginar. Eu gosto de fazer esses vídeos aqui, imaginando e teorizando, porque aí quando vai chegando perto das coisas, a gente vai tendo mais informação, a gente vai juntando as peças e, cara, muito da hora. Eu acho que Animais Fantásticos 3 vai começar com o Dumbledore conversando com o Newt, naquela parte do final de Crimes de Grindelwald, e tendo ele contando os segredos dele lá, talvez ele contando sobre a família, o pacto de sangue, e aí tem flashback dessas cenas, imagina ver a Ariana Dumbledore, meu Deus, ai meu Deus, eu tô em choque. O fato é, o Rio de Janeiro dos anos 30 era bastante bonito, bastante rico. Eu acho que o Mundo Bruxo vai ser muito irado nele, ver como funciona o Mundo Bruxo no Rio de Janeiro, no Brasil, vai ser muito legal. E a gente vai ter a chance de ver bruxos e bruxas brasileiras. Será que são poderosos? Com certeza são, né? O Brasil é uma terra mágica por si só, tem muita descendência africana no Brasil e os bruxos do continente africano são por si só fortes pra caramba. Então, mano, eu tô muito, assim, pirado e querendo saber o que vai rolar. E também tá rolando até petição dos fãs de Harry Potter que querem, porque querem, Fernanda Montenegro como a líder do Congresso Mágico ou do Ministério da Magia do Brasil. A petição já passou de 100 mil assinaturas, eu já assinei. Se quiser assinar, vou deixar aqui embaixo na descrição o link. Ia ser muito legal se ela fizesse parte do elenco, realmente se o pessoal pegasse atores brasileiros pra fazer personagens brasileiros, isso seria muito legal. Eles fizeram isso no segundo filme, né? Os bruxos franceses foram interpretados por franceses, então eu acho que no Brasil seria muito legal. Só pra finalizar o vídeo, uma dúvida que eu vi muita gente tendo: o filme não vai ser gravado no Brasil. Pode ser gravado? Pode ser gravado, mas não vai. O filme vai ser gravado em estúdio. Os cenários vão ser reproduzidos em estúdio, porque é o que eles fizeram também com o segundo e o primeiro filme. Eles gravaram, somente equipes foram gravar algumas coisas dos lugares onde os filmes se passariam, mas o filme em si vai ser gravado em estúdio, tá? Ele é só ambientado no Rio de Janeiro. Tem muita coisa do Rio de Janeiro nos anos 30 que nem existe mais. Ainda tem coisa que existe, mas tem bastante coisa que não existe, então não faria sentido. Pra eles serem mais fiéis ao período, eles vão fazer em estúdio. E tipo, é bem mais barato fazer em estúdio, né? Porque vir pra cá, todo mundo, locação, fechar rua, fechar coisa, então sai bastante caro, mais caro do que fazer em estúdio, eu acho. Animais Fantásticos 3, que ainda não tem nome, mas eu acho que o nome vai envolver Alvo Dumbledore. O nome do terceiro filme envolve Dumbledore, hein? Palpite que eu tenho aí, forte, e talvez seja Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore. Animais Fantásticos e os Mistérios de Dumbledore. Animais Fantásticos e o Dumbledore. Dumbledore, só o nome do filme. Eu acho que vai ter o nome do Dumbledore aí. Eu quero saber, eu quero palpites, quero opiniões, comente aqui embaixo. Vamos conversar sobre o filme, vamos debater, vamos teorizar sobre o que você acha que vai acontecer, beleza? Esse vídeo foi mais de especulação e sugestão. Estou muito ansioso. Animais Fantásticos 3 estreia em 12 de novembro de 2021. Ainda falta um chãozinho, mas até lá a gente tá junto aqui, torcendo, vibrando, comemorando, teorizando e ficando maluco a cada nova coisa que sair, novidade, notícia, foto, apareceremos aqui, beleza? Se você não era inscrito no Caldeirão Furado, deixa de ser trouxa, se inscreva. Ah, e antes, eu tô nervoso, hein? Tô afobado. Antes de sair desse vídeo aqui, eu quero falar um negócio. A galera sugeriu a Fernanda Montenegro, show, Fernanda Montenegro indicada ao Oscar, atriz ícone demais, mas eu sugeri Zezé Mota como Benedita Dourado, que é a diretora de Castelo Bruxo. Se aparecer Castelo Bruxo, eu ficaria muito feliz, ficaria muito contente se a Zezé Mota fosse a Benedita Dourado. É isso aí, porque ela se encaixa direitinho. Pra mim, não tem ninguém melhor pra fazer a Benedita Dourado. Então é isso, deixa o seu like, eu estou cansado, minha voz está doendo. Nem tem como a voz doer, né? Mas eu tô falando muito rápido e é isso. Obrigado por assistir até aqui. Não esquece de deixar o seu like. Até o próximo vídeo. Mal feito, feito.